Olá, meu nome é Fábio Silveira, eu sou jornalista e ao longo da minha carreira como jornalista e também dentro da academia, eu me especializei em estudar política. Mas eu estou começando hoje aqui no Lugar da Fala uma coluna sobre livros, sobre leituras. Veja bem, não é uma coluna sobre crítica literária, é uma coluna sobre livros que eu li e que eu quero compartilhar, porque eu sempre tive boas dicas de livros e eu quero passar para frente algumas dicas, algumas coisas que eu li aqui que eu acho importante. Antes de começar a coluna, eu peço que tu curta o vídeo, compartilhe caso tu goste. Também se inscreva no nosso canal, toque o sininho para receber as notificações, porque isso ajuda aí a gente ter maior relevância dentro do YouTube. Bom, vamos nesse primeiro episódio não falar de um livro especificamente, mas de um autor, de um escritor. Eu quero começar falando sobre Érico Veríssimo. Bom, eu sou nascido em Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul, e tem algumas coisas que são quase que obrigatórias para quem nasceu no Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, torcer para Grêmio ou Inter, eu felizmente torço para o Grêmio, gostar de chimarrão, de churrasco, também gabarito isso daí, e ter lido Érico Veríssimo. Bom, a ligação do Érico Veríssimo com a minha vida, ela vem assim desde muito cedo. Em primeiro lugar, porque eu venho de uma família em que a minha mãe ela sempre quis ter uma filha menina, mas ela teve 5 filhos, todos meninos. Quer dizer, não somos mais tão meninos assim, todo mundo ali na faixa dos 50, eu estou com 51, enfim. Mas tem essa parte da história dela e que ela queria, se tivesse tido essa filha, que ela se chamasse Clarissa. Então, o nome Clarissa, eu perguntei para ela uma vez o porquê, e o porquê era por causa de um livro do Érico Veríssimo com esse nome, um livro que foi lançado em 1933. E lá em casa nós tínhamos uma edição das obras do Érico Veríssimo, com 14 livros, capa dura, verde, era da editora Globo de Porto Alegre, foi lançada pela primeira vez ali por volta dos anos 50, enfim, a gente tinha essa coleção lá em casa, e minha família assim, é formada por pessoas que têm esse hábito de leitura, e um dia eu tive a curiosidade de ir na prateleira pegar esse livro Clarissa para saber aí a história dessa personagem que ia dar o nome para a irmã que eu não tive. E li Clarissa, depois li Um Lugar ao Sol, e esses dois livros, a impressão inicial que eu tive não foi uma impressão muito boa, porque apesar de muito bem escrito, né, o Érico escrevia muito bem, né, Érico Veríssimo viveu de 1905 a 1975, né, tinha uma boa escrita, obviamente, é um dos grandes nomes aí da literatura brasileira, mas foram livros que não me agradaram. O tempo passou, né, vim para a vida adulta, isso foi na adolescência, vim para a vida adulta. Um belo dia conversando com meu tio, eu tenho um tio que chama Luiz, infelizmente faleceu há alguns poucos anos, e era um cara que lia bastante. Eu conversando com meu tio, ele brincando assim, ele tinha falado que a senha dele na internet era Rodrigo Cambará. E aí eu até brinquei com ele que o Rodrigo Cambará parecia até nome de centroavante do Grêmio. Certamente deve ter tido algum Rodrigo Cambará, centroavante do Grêmio. Bom, talvez só Rodrigo, né, não Cambará. E aí que eu me toquei, né, e ele me lembrou que Rodrigo Cambará é um dos principais personagens daquela que eu considero a principal obra do Érico Veríssimo, que é O Tempo e o Vento, que é uma trilogia, né, ela tem 3 fases, e enfim, é um livro fantástico. Eu vou depois fazer uma coluna só para falar do Tempo e o Vento. E aí eu falei pro meu tio, olha tio, eu vou confessar aqui que eu li do Érico Veríssimo, li por obrigação, dever cívico, né? Mas o que eu li de Érico Veríssimo não achei muito interessante. Aí meu tio falou assim, o que tu leu do Érico Veríssimo? Eu li Clarissa, Um Lugar ao Sol, que continua contando a história da Clarissa, e li também A Vida de Joana d'Arc, aí desisti. Aí meu tio falou assim, então é o seguinte, tu não leu Érico Veríssimo. Porque a leitura do Érico Veríssimo tem obras muito mais interessantes, Incidente em Antares, a própria trilogia ali do Tempo e o Vento, e aí, enfim, dado o recado, um dia eu resolvi ler O Tempo e o Vento, né? E aí, até no dia que eu comecei a ler, eu liguei para esse meu tio, falei, tio, estou começando a ler O Tempo e o Vento. Já tinha lido o primeiro livro já do Tempo e o Vento, falei, estou começando a ler O Tempo e o Vento, e eu vou, inclusive, liguei para discutir com ele o livro, né? E até o meu tio Luiz respondeu assim, olha, que coincidência, eu acabei de ler pela 5ª vez.
Eu pretendo reler esse livro, certamente, em algum momento mais tranquilo, mas ainda não tive a oportunidade de reler, né? Tomara que eu consiga ler 5 vezes da minha vida O Tempo e o Vento, porque é um livro que merece. Mas é interessante que no Tempo e o Vento, lá no Arquipélago, que é a última parte do livro, que já chega, né? O Tempo e o Vento pega a história do Rio Grande do Sul, conta ela a partir da história de uma família. Começa lá na Guerra das Missões e vem até 1930, né? Até Getúlio Vargas. E ou melhor, até a presidência do Getúlio Vargas no Brasil, né? E tem um personagem que é o Floriano, lá no Tempo e o Vento, que aí, enfim, essa família se torna uma família grande, oligárquica, né, poderosa, rica e tal, né? E aí, lá na terceira fase, essa geração mais recente, né, no momento em que o livro é escrito, tem um personagem que é o Floriano, né, lá em Arquipélago, e que é um alter ego do Érico Veríssimo. E o Floriano era um escritor. E a grande questão do Floriano era, enfim, como é que ele ia escrever, como é que ele ia ser universal. Ele queria ser universal, mas não ser provinciano, como é que era isso e tal, que é um pouco essa, depois lendo o Solo de Clarineta, que é a autobiografia do Érico, ele faz essa discussão, quer dizer, ele precisava, em algum momento, né, na verdade, ele tinha esse dilema de ser, ao mesmo tempo, ele queria ser universal, e para ser universal ele não queria falar da província, no caso lá do Rio Grande do Sul. E aí ele se encontra como um grande escritor, como um escritor relevante, quando ele vai escreve e lança O Tempo e o Vento. Aí é um encontro dele com si mesmo, e esse personagem dele, Floriano, faz essa discussão aí, né, que é um alter ego do Érico, ele faz essa reflexão dentro do livro. Enfim, Érico Veríssimo, eu li bastante coisa dele, e é um escritor, dentre os vários escritores que existem, e dentro da literatura que eu já li, ele é um escritor, o meu preferido. Ele é um dos melhores do Brasil, mas para mim é o preferido. Mas fica a dica para quem quiser ler Érico Veríssimo, é bom ler as obras mais pesadas dele, né? E são várias delas. Eu citei aqui O Tempo e o Vento, que é a mais importante. É isso, fico por aqui com essa primeira coluna. Lembrando que essa coluna sobre leituras, ela não vai, obviamente, eliminar a minha coluna sobre política. A gente vai tocando as duas aqui no lugar da fala. Pessoal, obrigado. Conto com vocês para se inscreverem no canal para aumentar o nosso alcance na internet.